Olá, turma do 9º ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos para a nossa 15ª aula de Física. Ainda estamos trabalhando o conteúdo de cinemática vetorial, mais precisamente sobre o conteúdo de vetores. Esse é o conteúdo introdutório ao conceito de movimentos no vácuo, lançamento vertical para cima, lançamento vertical para baixo, ou queda livre, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Na aula de hoje, veremos alguns exercícios de fixação. Vocês vão copiar as questões e tentar respondê-las. Inicialmente, passarei as questões uma a uma e vocês vão dar pausa no vídeo e em seguida responder. Questão 2 já foi. A questão 1 também. Vamos para a terceira questão. Agora a quarta questão. Quinta questão. Como você percebe, essa é uma questão que tem um desenho. Então, muita atenção ao responder essa questão. Agora a sexta questão. E a sétima questão agora para vocês. Mais uma vez temos um desenho na sétima questão. Muita atenção, muito cuidado ao tentar responder. Tudo de acordo com o que nós vimos até agora. Então, pessoal, espero que vocês tenham respondido e agora chegou a hora de fazermos as correções. Primeira questão. Que características de um vetor precisamos conhecer para que ele seja determinado? Bom, a grandeza física vetorial, ela sempre terá intensidade, direção e sentido. Portanto, a resposta dessa questão é intensidade ou módulo, direção e sentido. Muito simples, essas são as três características atinentes a um vetor. Agora vamos para a segunda questão. Qual o vetor soma de dois vetores perpendiculares, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus entre si, cujos módulos, ou seja, suas intensidades, são respectivamente 6 e 8 unidades. Bom, nós temos aqui o vetor A e o vetor B. São perpendiculares entre si. O vetor resultante é este vetor da diagonal, tá? É o vetor R. Então, qual vai ser o vetor resultante? Já sabemos que os módulos de A e B são respectivamente 6 e 8 unidades. É simples, só aplicarmos o teorema de Pitágoras, né? O vetor resultante, R ao quadrado, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E o inverso da potenciação é a radiciação. Como nós podemos observar, a potência virou uma raiz quadrada do outro lado, depois da igualdade. Agora é só substituirmos. No lugar do A, colocamos 6, no lugar do B, colocamos 8. E agora fazemos tudo elevado ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Fazendo essa soma, 36 mais 64, tudo dentro da raiz. R é igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Portanto, a resposta é o vetor resultante, o módulo do vetor resultante é 10 unidades. Agora vamos para a terceira questão. Uma pessoa atravessa uma piscina de 4 metros de largura, nadando com uma velocidade de módulo 4 metros por segundo em uma direção que faz um ângulo de 60 graus com a normal. Quantos décimos de segundo levará o nadador para alcançar a outra margem? Dicas importantes. O cosseno de 60 graus é igual a 0,5. 1 segundo é igual a 10 décimos de segundos.
Use a função horária do espaço percorrido para encontrar a distância que o nadador levará de uma extremidade à outra. Em seguida, aplique-a na função horária do espaço percorrido, ou seja, S igual a S0 mais V vezes T, onde V é a velocidade, T é o tempo que ele vai levar para sair de uma extremidade à outra, S é o espaço final e S0 é o espaço inicial, que é igual a zero. Vamos à resolução. Aqui nós temos o vetor velocidade do nadador e ele sai deste ponto em direção a este, numa diagonal, que forma um ângulo de 60 graus com a normal, que é justamente essa linha tracejada que liga uma margem à outra da piscina. Essa é a distância que nós devemos encontrar deste ponto até este. Como você pode perceber, é a hipotenusa, o maior lado deste triângulo retângulo. Essa é a distância que ele vai percorrer. Este é o comprimento lateral da piscina, que é justamente a largura ou o cateto adjacente, SX, que vale 4 metros. Sabemos que θ vale 60 graus. E essa largura da piscina é 4 metros, o cateto adjacente. E, primeiramente, nós devemos encontrar essa distância percorrida, o espaço que ele nadou, S. Então, nós devemos fazer o cosseno de θ como sendo o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Assim, o cateto adjacente é SX, a hipotenusa é S. Agora eu vou trocar de lugar S no lugar do cosseno de θ. Como se eu fosse multiplicar em cruz. E assim, substituindo, SX vale 4 metros. O cosseno de θ, no lugar de θ, coloca 60 graus. Assim, 4 dividido por 0,5, pois o cosseno de 60 é 0,5. Então, dividindo 4 metros por 0,5, o espaço que o nadador percorreu equivale a 8 metros. Mas a gente não quer encontrar a distância percorrida por ele, sim em quanto tempo ele fez esse percurso. Então, aplicando a fórmula da equação horária do espaço, S igual a S0 mais V vezes T, nós vamos encontrar o tempo, pois sabemos que a velocidade é 4 metros por segundo. Então, vamos achar esse tempo. Substituindo, no lugar de S, nós colocamos 8, o espaço inicial vale 0, a velocidade vale 4, ou seja, 8 é igual a 0 mais 4 vezes t. E, tirando o 0, eu tenho 8 igual a 4t. Vamos isolar o tempo, né? Ou seja, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, t é igual a 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, o tempo que o nadador levou para sair desta posição até esta, percorrendo essa distância de 8 metros com uma velocidade de 4 metros por segundo, ele levou 2 segundos, ou 20 décimos de segundos, tá bom? Pois a gente sabe que 1 segundo é igual a 10 décimos de segundo. Portanto, 2 segundos é o tempo que ele levou, ou 20 décimos de segundo. Vamos à quarta questão. Um trenó de massa igual a 10 kg é puxado por uma criança por meio de uma corda, que forma um ângulo de 45 graus com a linha do chão. Se a criança aplicar uma força de 60 newtons ao longo da corda, considerando a gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, indique a alternativa que contém afirmações corretas. Considere seno de 45 graus igual ao cosseno de 45 graus, ou seja, 0,705. As alternativas.
As componentes horizontal e vertical da força aplicada pela criança são iguais e valem 30 newtons. B. As componentes são iguais e valem 42,3 newtons. C. A força vertical é tão grande que ergue o trenó. D. A componente horizontal da força vale 42,3 newtons e a componente vertical vale 30 newtons. E. A componente vertical é 42,3 newtons e a componente horizontal vale 30 newtons. Vamos à resolução. Aqui nós temos o plano horizontal e essa caixa representa o trenó. Aqui nós temos a força que vai ser aplicada no trenó e ela é inclinada. O trenó adquire uma aceleração e essa força nós temos que saber qual o ângulo que ela forma com o eixo do chão. O eixo do chão é o eixo horizontal. Está aí, 45 graus. Esta força está inclinada a 45 graus. E vamos agora ver as suas componentes. Aqui eu tenho Fx, que é a componente horizontal da força no eixo x, no eixo das abscissas. Agora eu tenho a componente vertical da força, Fy. Esta é a componente vertical da força F. Sabemos que a massa do trenó é 10 kg e que a força aplicada é 60 newtons. Esta força está inclinada a 45 graus com a horizontal. Então, θ é igual a 45 graus. Então, se seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que é igual a 0,705, então as componentes da força F serão iguais, ou seja, Fx é igual a Fy. Vamos verificar isso. Aplicando os senos e cossenos para a decomposição do vetor F, do vetor força, nós temos o seguinte: Fx é igual a F cosseno de θ, ou seja, F vezes cosseno de 45 graus. Então, no lugar de θ eu coloquei 45 graus. A gente sabe qual é o valor da força. O valor da força aplicada pela criança foi de 60 newtons. Então, no lugar de F eu coloco 60. No lugar do cosseno de 45 graus, eu coloco 0,705. Fazendo essa multiplicação, 60 vezes 0,705, eu tenho 42,3 newtons. Esta é a força no eixo horizontal, ou a componente horizontal da força F. Então, essa força será igual à força aplicada no eixo vertical, ou seja, a componente vertical Fy também tem o mesmo valor da componente horizontal Fx. Então, Fy é igual a F seno de θ. Vamos ver isso na prática. No lugar de θ, eu coloco 45 graus. Então, F vezes o seno de 45 graus. A força vale 60. O seno de 45 graus é 0,705. Então, 60 vezes 0,705, mais uma vez está aí, 42,3 newtons. As forças são equivalentes, Fx e Fy. Então, resposta correta a se marcar, alternativa B. As componentes são iguais e vale 42,3 newtons. Tanto a componente horizontal quanto a componente vertical, ou seja, Fx e Fy. Esse é um típico problema de decomposição de vetores. Vamos para a quinta questão. Um caminhoneiro efetuou 2 entregas de mercadorias e, para isso, seguiu o itinerário indicado pelos vetores deslocamentos D1 e D2, ilustrados na figura. Para a primeira entrega, ele deslocou-se 10 km e para a segunda entrega percorreu uma distância de 6 km. Ao final da segunda entrega, a distância a que o caminhoneiro se encontra do ponto de partida é... Dica: use a fórmula do vetor diferença. Lei dos cossenos. O item A,
4 km, B, 6 km, C, 12 km, D, 16 km, E, 2 raiz de 19 km. O caminhoneiro saiu deste ponto, percorreu essa distância de 10 km, D1. Em seguida, efetuou a entrega e veio para este ponto, que forma um ângulo de 30 graus com o eixo horizontal. Quem forma um ângulo de 30 graus com o eixo horizontal? O deslocamento dele, D2. Ao final dessa entrega, qual vai ser a distância em que ele se encontra do ponto de origem? Portanto, devemos encontrar essa distância aqui, deslocamento final, desde a posição final até a posição inicial. Vamos à resolução. Então, a dica que ele nos forneceu foi que pudéssemos considerar a lei dos cossenos para resolver esse problema. Então, aqui eu tenho a projeção do deslocamento D2 e, para fechar o paralelogramo, eu tenho a projeção do deslocamento D1. E aqui é o vetor diferença, o deslocamento resultante, desde a origem até a chegada. Como você percebe, devemos encontrar o ângulo formado entre os vetores deslocamentos D1 e o deslocamento D2, pois o deslocamento D2 forma com o eixo horizontal um ângulo de 30 graus. Como o eixo horizontal está perpendicular ao deslocamento D1, então, nesse caso, o ângulo formado entre os vetores D1 e D2 será 90 graus menos 30 graus, ou seja, 60 graus, que é justamente esse ângulo interno aqui. Então, fica fácil de aplicarmos a lei dos cossenos para resolver. dr ao quadrado é igual a d1 ao quadrado mais d2 ao quadrado menos 2 vezes d1 vezes d2 vezes o cosseno de θ. Fazendo a substituição, nós temos o primeiro deslocamento foi de 10 km. Então, coloca 10 aqui, 10 ao quadrado, mais o segundo deslocamento, d2, foi de 6 km. Coloca 6 aqui, no lugar de d2, 6 ao quadrado, menos 2 vezes d1, que é 10, vezes d2, que é 6, vezes o cosseno de θ. O ângulo θ é este ângulo aqui, de 60 graus, cosseno de 60 graus. Portanto, d ao quadrado será igual, 10 ao quadrado é 100, mais 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes 10 vezes 6, dá 120, ok? Vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 0,5. Portanto, 100 mais 36 é 136. E 120 vezes 0,5 é 60. Então, fica 136 menos 60. D ao quadrado, então, é 76. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, a potência virou uma raiz quadrada depois da igualdade. Então, dr, que é a distância resultante, é igual a raiz quadrada de 76. A raiz quadrada de 76 é 2 vezes a raiz de 19 km, o que isso equivale a 8,71. Então, nós devemos marcar a alternativa E, 2 vezes raiz de 19 km, ou 8,71 km. Essa é a distância entre o início e o final, entre a origem e a extremidade do vetor deslocamento dr. Vamos para a sexta questão. Um vetor velocidade é decomposto em 2 outros perpendiculares entre si,
Sabendo-se que o módulo do vetor velocidade é 10 metros por segundo e que uma das componentes é igual a 8 metros por segundo, determine o módulo do vetor correspondente a outra componente. Aqui eu tenho um plano horizontal e aqui eu tenho um bloco que se move nesse eixo. Aqui eu tenho a componente vertical da velocidade e aqui a sua projeção, uma linha paralela ao vetor VY. Agora eu disponho da componente horizontal do vetor resultante. Essa componente horizontal é o vetor Vx e aqui está a sua projeção. Essa diagonal é o vetor resultante, o vetor V, que tem um módulo de 10 metros por segundo. Um desses vetores das componentes tem um valor de 8 metros por segundo. Eu posso dizer que o valor de Vx vale 8 metros por segundo. Então, como este vetor Vx é maior que o vetor Vy, então o que nós devemos encontrar é o módulo da componente do vetor Vy. Aplicamos o teorema de Pitágoras para resolver isso. Não é verdade? Esse bloco vai se mover com uma determinada aceleração. Portanto, a gente sabe que, pelo teorema de Pitágoras, V ao quadrado, que é a resultante, é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Eu posso passar para o outro lado o módulo do vetor Vx, ele vai ficar negativo e eu isolo o Vy, que é o que eu quero encontrar, que é justamente a componente vertical da velocidade. Agora, eu só inverto de lugar, né? Passo para a direita Vy ao quadrado, que é igual a V ao quadrado menos Vx ao quadrado. Agora eu faço as substituições. Vy ao quadrado é igual V, o vetor resultante, é a diagonal, a hipotenusa desse triângulo retângulo, vale 10. Então, 10 ao quadrado. Menos Vx. Eu adotei Vx como sendo igual a 8 metros por segundo. Então, vai ficar 8 ao quadrado. Efetuando esse cálculo, Vy ao quadrado é igual a 10 ao quadrado é 100, menos 8 ao quadrado, 64. Então, Vy ao quadrado é igual a 36, pois 100 menos 64 é igual a 36. O inverso da potenciação é a radiciação, então, isolando Vy, que será igual a raiz quadrada de 36. Então, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Então, essa é a componente vertical da velocidade. Vy vale 6 metros por segundo. Vamos para a sétima questão. Uma partícula está sob a ação das forças coplanares conforme o esquema abaixo. A resultante delas é uma força de intensidade em newtons igual a... Bom, aqui nós podemos ver o esquema das forças. Eu tenho duas forças que estão na mesma direção, F1, que vale 20 newtons, e F2, que vale 60 newtons. Porém, estas forças têm sentidos opostos. F1 aponta para a esquerda e F2 aponta para a direita. F3 vale 30 newtons e é perpendicular a quaisquer uma destas forças. Então, devemos encontrar o vetor resultante para essas três forças, essas três grandezas vetoriais. Aqui eu posso fazer o esquema. Perceba que o primeiro passo para resolver esta questão é o seguinte: quem está na mesma direção, eu já posso efetuar a diferença de vetores entre F2 e F1. O módulo de F2 vale 60, o módulo de F1 vale 20. Como estão na mesma direção, mas têm sentidos opostos, eu faço a diferença entre esses dois vetores. Eu subtraio F2 por F1. Então,
essa diferença vai ser 60 newtons menos 20 newtons. O resultado será 40 newtons. E o vetor resultante da diferença entre F2 e F1 será o do vetor de maior intensidade. A direção continua sendo na horizontal e o sentido do vetor resultante, que eu vou chamar de F4, apontará para a direita, pois é para a direita onde está o vetor de maior intensidade, que é o vetor F2, que vale 60 newtons. Então, eu subtraí 60 por 20, que vai dar 40, que é justamente esse vetor aqui, F4. Então, eu repito o vetor F3, que vale 30 newtons, e agora eu faço a resultante destes dois vetores que são perpendiculares entre si. Então, vou traçar uma linha paralela ao vetor F4, que é a sua projeção, e uma linha também paralela ao vetor F3, que é a sua própria projeção. O vetor resultante será a diagonal maior, o vetor FR. A força resultante ao quadrado será igual à soma dos quadrados dos catetos, F3 ao quadrado mais F4 ao quadrado. A gente sabe que F3 vale 30 newtons e F4 vale 40. Então, a força resultante ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. 30 ao quadrado é 900. 40 ao quadrado é 1.600. Efetuamos essa soma. 900 mais 1.600, 2.500. Então, a força resultante ao quadrado é igual a 2.500. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, a força resultante será igual à raiz quadrada de 2.500. A raiz quadrada de 2.500 é 50. Então, a força resultante será igual a 50 newtons. Este é o módulo do vetor força resultante, originado a partir dos vetores F1, F2 e F3. Então, aqui está o módulo do vetor resultante, a força resultante FR, que vale 50 newtons. Então, nós devemos marcar a alternativa D. Esta é a alternativa correta para a questão 7. Por hoje é só, pessoal. Vamos finalizar nossa aula e na próxima aula faremos mais exercícios de fixação. Um abraço a todos e até a próxima.